vou aqui ler para vocês um artigo que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio, que trata exatamente disso. O artigo chama-se Questão de Honra. A imagem oficial dos combates travados entre os anos 60 e 70 no Brasil opõe de maneira reiterada e obsessiva os jovens guerrilheiros aos velhos generais, adolescentes românticos e entusiastas contra setentões endurecidos e carrancudos. O estereótipo instituído pela minissérie Anos Rebeldes, da Globo, 1986, tornou-se obrigatório em todos os filmes, romances, contos, novelas TV e reportagens, ao ponto de arraigar-se no imaginário popular como uma cláusula pétrea da verdade histórica, a base infalível de tudo quanto se pensa, se crê e se sente daquele período histórico. O simbolismo aí embutido é autoevidente. A juventude representa a inocência, o idealismo, a esperança, a visão rósea de um mundo melhor. A velhice personifica o realismo cínico, a acomodação ao mal, o apego tacanho a uma ordem social injusta e caquética. No entanto, é claro que nada disso corresponde ao fato. Veja os comandantes da guerrilha. Carlos Marighella era jovem, Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, era jovem, Jacó Gorender era jovem. E os soldadinhos das Forças Armadas que trocavam tiros com os terroristas nas ruas e nos campos eram anciãos? Como em todas as guerras, os comandantes dos dois lados eram homens velhos ou maduros, os combatentes em campo eram jovens. Sob esse aspecto, nada de novo se inventou no mundo desde os tempos homéricos. A deformação cronológica já basta para mostrar que a visão daqueles tempos, disseminada por empresas de mídia, artistas, escritores, editores, jornalistas e professores, é pura obra de propaganda. Propaganda tanto mais maliciosa e perversa, quanto mais adornada do rótulo autolisonjeiro de pesquisa histórica. Por mais documentos que se revirem, por mais entrevistas que se ouçam, não há pesquisa histórica quando as perguntas são sempre as mesmas e os aspectos antagônicos são sistematicamente evitados. Desde logo, as guerrilhas são sempre mostradas como fruto de uma reação ao golpe de 1964. Isso é absolutamente falso. As guerrilhas começaram em 1962, em pleno regime democrático, orientadas e subsidiadas pela ditadura cubana e ajudadas pelo presidente da República, João Goulart, de modo a articular, segundo a estratégia comunista clássica, a pressão de baixo com a pressão de cima, a agressão armada no subterrâneo da sociedade com a agitação política vinda das altas esferas do poder. Não foram concebidas no intuito de derrubar uma ditadura, mas de destruir qualquer governo democrático ou ditatorial que se opusesse ao plano de Fidel Castro de instituir um regime comunista no continente. Investiguem um a um os guerrilheiros, desde os líderes e planejadores até o último tarefeiro encarregado de vigiar o sequestrado. Não poucos dentre eles eram maoístas, discípulos de um monstro genocida, pedófilo e estuprador. E entre os demais, não se encontrará um só que não fosse comunista, marxista-leninista, acima de tudo um devoto da Revolução Cubana, que àquela altura já havia matado pelo menos 17 mil civis, 40 vezes mais que o total de vítimas, quase todas combatentes, que, num país de população bem maior que a de Cuba, o nosso regime militar viria a fazer ao longo de 20 anos. Em plena contradição com o culto paralelo do Che, as guerrilhas também surgem como um fenômeno isoladamente nacional, sem as conexões internacionais que a criaram, sustentaram e orientaram durante todo o tempo da sua existência. Vasculhem novelas, reportagens, o diabo. Raramente, ou nunca, encontrarão referência à OLA, a Organização Latino-Americana de Solidariedade, ancestral do Foro de São Paulo, criada nos anos 60 pela KGB e por Fidel Castro, para disseminar na América Latina, aspas, muitos Vietnãs, aspas, segundo a fórmula consagrada pelo teórico Régis Debray no livrinho Idiota, A Revolução da Revolução, que os nossos guerrilheiros liam como se fosse a Bíblia. Tudo, absolutamente tudo que a guerrilha fez, foi planejado, determinado e subsidiado desde a OLA, o que é o mesmo que dizer, desde a Lubyanka, a sede da KGB em Moscou, o Brasil só entrando na história como cenário inerme, um dos muitos, onde deveriam realizar-se os planos de ocupação continental concebidos pelos mentores do regime mais assassino e cruel que o mundo já conheceu. Que a expressão OLA prima pela ausência, mais inaudíveis, ilegíveis e invisíveis ainda são as iniciais K
KGB. Decorrido meio século dos acontecimentos, os esforçados pesquisadores da Globo, do SBT, da Folha e das universidades ainda não se lembraram de examinar os arquivos de Moscou, onde centenas de autênticos pesquisadores nos Estados Unidos e na Europa têm certificado, acima de qualquer possibilidade de dúvida, a presença dominante do governo soviético na coordenação de todos os movimentos guerrilheiros no Terceiro Mundo. O único que se interessou por esse material explosivo foi o repórter da Globo, William Wack, e só pesquisou ali acontecimentos dos anos 40, nada do tempo das guerrilhas. Mesmo assim, sua breve passagem pelos arquivos de Moscou abriu uma ferida profunda no orgulho esquerdista, mostrando que Olga Benário Prestes não foi jamais uma inocente militante perseguida pela ditadura getulista, e sim uma agente do Serviço Secreto Militar Soviético. E note bem, quando ela foi devolvida à Alemanha, todo mundo diz, não, isso aí foi antissemitismo do governo getulista. Meu Deus do céu! O serviço secreto soviético e o serviço secreto nazista viviam trocando prisioneiros. Isso era costume. Costume. E não só prisioneiros. Quando o judeu fugia da Alemanha para a Rússia, o que o governo russo fazia? Devolvia para a Alemanha, porra. Então vamos lá. Um exemplo escandaloso do desinteresse em saber a verdade é o caso José Dirceu. O criador do Mensalão sempre se descreveu como um ex-agente secreto militar cubano. Que história é essa de ex? Nenhum militar sai do serviço sem dar baixa oficialmente. Cadê o certificado de dispensa? Assim como ele faz aqui a campanha, cadê a certidão de nascimento? Ele tem que fazer. Daí ele cadê o certificado de dispensa? Respeitosos, cabisbaixos, cientes de seus deveres de lealdade para com o segredo tenebroso das esquerdas, nossos repórteres sempre se abstiveram de fazer ao ex-deputado essa pergunta irrespondível. Essa semana mesmo, está ele lá dando depoimento no SBT, alguém me pergunta assim, você disse, como é que você saiu do serviço secreto militar cubano? Você saiu pelo ralo, né? Saiu pela porta dos fundos, fugiu, como é que é o negócio? Resultado, com grande probabilidade, um agente estrangeiro em pleno serviço ativo presidiu um partido, brilhou na Câmara dos Deputados, berrou, denunciou, acusou e roubou o quanto quis. As pessoas se escandalizam com o roubo, mas não com a intromissão cubana. Quando o dinheiro é mais prezado que a soberania nacional, é que todo mundo já jogou o país no lixo. A moral nacional, hoje em dia, resume-se no versinho humorístico que andou circulando pelo YouTube. Zé Dirceu, eu quero o meu. Quer dizer, o pessoal está seguindo indignado como Mensalão, porque foi excluído do Mensalão, né? Então, fazer campanha das viúvas, né? Excluídos do Mensalão. Do desprezo geral pela busca da verdade, resulta a ausência completa da ação soviética na imagem popular das décadas 60 e 70. No entanto, em 1964, a KGB tinha na sua folha de pagamento, entre milhares de profissionais de várias áreas, pelo menos uma centena de jornalistas brasileiros. Algum pesquisador tentou descobrir seus nomes, saber se ainda estão por aí, perguntar quanto embolsaram em dinheiro extorquido de uma população escrava? Nada. Silêncio total. Com igual silêncio foi recebida minha sugestão de que algum dos desinteressados entrevistasse Ladislau Bittman, o espião tcheco, que confessou ter falsificado documentos para dar a impressão, até hoje aceita como pura verdade histórica, de que os Estados Unidos planejaram e comandaram o golpe de 1964. Em compensação, a CIA é onipresente. No imaginário popular, funcionários dessa agência americana pululavam no Brasil, espionando, comprando consciências, tramando a morte de inocentes comunistas. É por isso que ninguém quer entrevistar Ladislau Bittman. O chefe da espionagem soviética no Brasil descontaria que, na ocasião do golpe, a KGB, o maior serviço secreto do mundo, não conseguiu localizar um só agente da CIA lotado no país. Apenas um solitário homem do FBI, o único nome que sobrou para ser usado naqueles documentos forjados. De um só lance, rolariam por terra bibliotecas inteiras de teoria esquerdista da conspiração, ração diária servida aos cérebros inermes de milhões de estudantes brasileiros. É vexame demais. Ocultar essa parte da história é uma questão de honra. Então aí está, isso que está acontecendo. Agora, contra isso, a Força Armada faz o quê? Protesta os filhos da puta que estão mentindo pra caramba? Não. Emite nota oficial que somente
nem as mães dele mesmo lêem. Será que a mãe do general vai ler a nota fiscal?